Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, tá? Então, sejam bem-vindos. A gente vai começar hoje o módulo 4 do livro de ciências. E assim, gente, primeiro eu vou falar para vocês algumas coisinhas sobre essa forma que a gente está estudando, tá? Os slides continuam da mesma forma que eu sempre passei em aula para vocês, mas para mim também é a primeira vez estar gravando aulas com áudio. Então, se acontecer algum problema de eu gaguejar, eu falar alguma coisa errada, é porque eu também estou nervosa. Já é a terceira vez que eu estou tentando gravar, tá? Mas vamos lá que a gente vai conseguir. Segundo, se vocês ouvirem algum latido, é os meus cachorros, que vocês já sabem, eu tenho 6. Então, eu peço desculpas já por eles. Então, assim, gente, antes da gente começar o módulo 4, vamos voltar um pouquinho em cada módulo, o que que a gente viu. Lá no módulo 1, a gente viu a ciência e o senso comum. Então, a gente viu dois conceitos, o que que era senso comum e o que era conhecimento científico. Senso comum, ele é um conhecimento que a gente adquire com a sabedoria popular. Ele é baseado em costumes, hábitos e tradições de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Lembra? A manga com leite faz mal, abrir guarda-chuva dentro de casa atrai raio, espelho atrai raio. São sensos comuns que a gente vai passando de geração em geração. Em contrapartida, a gente vai ter o conhecimento científico. Já o conhecimento científico, ele é fundamentado em um conjunto de procedimentos que vai permitir que o cientista ele chegue a conclusões confiáveis, tá? Baseada em experimentos, tá? Esse conhecimento ele vai ser compartilhado pela comunidade científica e constantemente ele vai ser revisto, ampliado e pode ser até modificado ou atualizado, tá? Não quer dizer que o senso comum não vai estar em concordância com o conhecimento científico. Acontece às vezes, tá? Mas é mais difícil. Geralmente, o conhecimento científico ele está completamente certo e o senso comum ele já tem alguns problemas porque é costumes e hábitos, tá? E a gente viu também que o conhecimento científico ele tem 4 etapas, tá? Primeira etapa, observar. A gente observa e estimula o nosso pensamento, tá? Ou no caso, se a gente for um cientista, a buscar respostas para o questionamento. Então a gente observou, viu alguma coisa ali que a gente achou que poderia ser questionada, e aí a gente vai passar para a segunda parte, que é a elaboração de hipóteses, tá? Na elaboração de hipóteses, a gente vai buscar respostas para os nossos questionamentos, tá? Para as nossas observações. Então a gente vai buscar hipóteses que possam explicar o que, que a gente observou. Depois a gente tem a terceira etapa, que é a experimentação, tá? Para que a gente possa dizer se as nossas hipóteses são verdades ou são mentiras, a gente tem que experimentar. Então, a gente vai realizar experimentos para que a gente consiga provar se a nossa hipótese é real ou não. E, por fim, a gente vai ter a conclusão, tá? Que com base no resultado dos nossos experimentos, a gente vai conseguir ver se o que a gente observou lá no começo era verdade ou não. A gente vai conseguir chegar à conclusão sobre o fenômeno observado que a gente tem, tá? Laboratório de ciências eu não vou falar de novo, porque eu acho que isso ficou bem claro, porque a gente frisou bastante na aula todo o cuidado que a gente tem que ter com o laboratório, que a gente não é um lugar de brincadeira, é um lugar de estudo, é um lugar de trabalho, é um lugar científico, tá? Então eu vou passar essa parte. Depois, lá no segundo módulo, a gente começou a ver o planeta em que a gente vive, onde a gente até fez, na aula, bem legal, um debate sobre os terraplanistas e a Terra esférica, tá? A gente sabe, então, apesar do nosso debate ter sido bem legal e algumas pessoas terem quase conseguido me convencer que a Terra ela é plana, a gente sabe que não. A Terra ela é esférica, tá? E como é que a gente prova que a Terra é esférica? A primeira prova que a gente vai ter é com Aristóteles, tá? Lá em 384 a 322 a.C. Como é que ele provou isso? Lembra? Através dos eclipses lunares, tá? Quando a sombra da Terra na Lua era esférica. Então ele provou para nós que se a sombra da Terra na Lua é esférica, não tem como a Terra ser plana, tá? Outra evidência da esfericidade da Terra, as nossas constelações, tá? A gente viu também que constelações que são vistas no hemisfério norte, elas não vão ser visíveis lá no hemisfério sul. E constelações do hemisfério sul também não vão ser visíveis lá no hemisfério norte, tá? Caso a Terra fosse plana,
todas as constelações elas iam poder ser vistas de qualquer ponto do planeta, tá? Então, o fato de existirem constelações visíveis apenas de um ou outro hemisfério indica que tem uma curvatura no nosso planeta, tá? Então, ela não é plana. Depois a gente viu também o estudo do matemático grego Eratóstenes, tá? Que ele comparou as sombras formadas por diferentes objetos em duas cidades no território atual do Egito, tá? O que ele fez? Ao meio-dia, um poço estava completamente iluminado e, portanto, não tinha formação de sombra, porque o sol estava batendo direto ali, tá? Não tinha sombras. Já na cidade de Alexandria, tá? No mesmo horário, no mesmo dia, tudo igual, ele fincou uma estaca no solo e essa estaca, tá? Esse pedaço de madeira, para vocês entenderem, projetava uma sombra, tá? Então, o que acontece? A presença dessa sombra, ela indicava que havia uma inclinação entre o solo e os raios solares incidentes. Então, se num local tem sombra e no outro tem luz, a Terra não pode ser plana, tá? Porque se realmente fosse plana, a gente tinha que observar o mesmo padrão de formação de sombras em diferentes pontos do planeta, tá? Lá na cidade de Assuã, onde o poço estava iluminado, também ia ter que ter uma sombra e não é o que aconteceu. Depois também a gente viu os modelos geocêntrico e heliocêntrico, tá? Modelo geocêntrico a gente viu que foi o primeiro modelo, que foi Ptolomeu, quem fez essa descoberta que a gente viu depois um tempo que ela estava um pouco errada, tá? Então, o que ele dizia? Que, na verdade, a Terra era o centro do universo. E o Sol e os outros planetas, tá? Os outros planetas é que giravam ao redor dela. Só que nisso ele não conseguia explicar onde a Lua ficava. E depois, lá em 1743, Nicolau Copérnico nos apresenta o modelo heliocêntrico, que é um modelo que a gente estuda até hoje, tá? Que é o modelo correto, que é o modelo que foi comprovado cientificamente que é o certo, tá? O que ele nos diz? Que não é a Terra que é o centro do universo, mas sim o Sol. O Sol é o centro do universo e a Terra e os demais planetas é que vão girar ao redor dele. E ele também conseguiu destacar a Lua girando em torno da Terra, que o Ptolomeu não conseguia descrever, tá? Peço desculpa se eu estou falando um pouquinho rápido, vocês sabem que eu falo um pouco rápido, estou tentando me policiar aqui. Espero que esteja saindo tudo bem, que vocês estejam bem também. Então, agora vamos para o módulo 3. O módulo 3 era o mais simples, tá? A gente viu os movimentos da Terra, onde a gente fez o relógio de Sol, que foi bem legal, vocês gostaram bastante, que conforme a sombra que o Sol projetava naquele palito, era o horário, tá? Então, a gente viu que a Terra ela tem dois movimentos, tá? Ela tem o movimento de rotação e o de translação. Então, o movimento de rotação, ele é quando a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo imaginário, tá? A gente viu que ele demora exatas 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Que é o que a gente chama de dia, o nosso dia aqui na Terra. Mas, por aproximação, a gente passa o dia terrestre, para 24 horas. Então, movimento de rotação é um movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo imaginário, tá? Depois a gente viu também o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra ela faz ao redor do Sol, tá? Que vai dar o nosso ano, que tem 365 dias ou 366 dias. Mas, por que 366 dias, tá? Porque a gente viu que para dar uma volta completa em torno do Sol, o nosso planeta ele vai demorar 365 dias e 6 horas. Aproximadamente um ano, tá? Entretanto, o calendário que a gente usa, ele tem somente 365 dias completos. O que significa que essas 6 horas que sobra, elas não são consideradas. Então, o que acontece? De 4 em 4 anos, a gente pega essas 6 horas que não são consideradas e soma um dia a mais no nosso calendário, que é o nosso dia 29 de fevereiro, desculpa. Porque 6 vezes 4, tá? 6 horas vezes 4 anos que a gente não considerou essas 6 horas, 24 horas. Então, a cada 4 anos, a gente vai ter o dia 29 de fevereiro, tá? A gente também viu que há um movimento de translação que vai fazer com que a gente tenha as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Agora sim, nós vamos entrar no módulo 4, tá?
que é o módulo onde vai falar do núcleo do planeta, as camadas da atmosfera, tá? Então, a gente fez uma breve recapitulação sobre os 3 módulos anteriores que a gente viu, até para vocês darem uma lembrada. E agora a gente vai entrar no módulo 4. Então, gente, a Terra, como a gente viu, ela se formou há 4,6 bilhões de anos, tá? Através do Big Bang, tá? Que foi uma condensação de nuvem, poeira e gás, tá? A Terra se formou dessa condensação de nuvem e poeira e gás. Por quê? O que era o Big Bang? Era uma bolinha de matéria e energia, lembra? Muito, 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 muito forte, que não aguentou tanta energia e matéria e explodiu, formando todo o nosso sistema solar, universo, galáxias, planetas, asteroides, cometas, meteoros, tá? Então, assim que a Terra se formou. A Terra, como a gente viu, ela tem uma forma esférica, tá? E ela é constituída por 3 camadas: a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Essas 3 camadas, gente, elas vão definir a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é o conjunto de ambiente do nosso planeta, tá? Onde a gente vai encontrar os nossos seres vivos, vai compreender desde as camadas mais altas lá da atmosfera, que a gente vai ver daqui a pouco, até as regiões mais profundas do oceano, tá? Então, a nossa biosfera é tudo o que está no nosso planeta, desde o ar que a gente respira até a formiguinha que está lá no chão, tá? Agora a gente vai ver o que é cada uma dessas 3 camadas, tá? Outra coisa fundamental que a gente tem para que a gente possa ter vida no nosso planeta, tá? É a água no estado líquido e luz solar. Por que isso? Porque tendo água e tendo luz solar, as plantas, elas conseguem realizar a fotossíntese, tá? E a fotossíntese é o que vai dar o alimento para a planta, que no caso seria um açúcar, que a gente chama de glicose. Ah, mas eu não como planta. Beleza, tu não come planta. Mas o boi, tá? A carne que a gente come, ela precisa se alimentar de planta. O boi, ele se alimenta da planta, que vai pegar a energia dessa planta. Então, sim, a água no estado líquido e a luz solar é o que a gente tem de mais principal para a gente ter vida no planeta Terra. Por isso que em outros planetas a gente não encontra vida, porque a gente não tem água no estado líquido, tá? O planeta Terra, como a gente também já viu, é o 3º planeta do sistema solar e é o único que contém água no estado líquido. Então, vamos lá. Primeira camada que a gente tem é a atmosfera, aquela camada que vocês estão vendo ali em cima naquela fotinho com as nuvens, tá? A atmosfera é a camada de ar que vai envolver a Terra, tá? Ela vai ter os gases essenciais para os seres vivos, como o gás oxigênio e o gás carbônico. Gás oxigênio é o que a gente respira, tá? E a atmosfera, ela vai funcionar como um filtro, gente. Ela filtra os raios solares e ela contribui para que a temperatura do nosso planeta esteja em valores adequados para a manutenção da vida. Por quê? Se a gente não tivesse essa camada de gases na atmosfera, os dias no planeta eles seriam extremamente quentes, tá? E as noites extremamente frios. Porque esses gases, se a gente não tivesse eles, tá? Os raios solares eles iam passar diretamente para a Terra, não iria proteger. E também eles não iriam reter esse calor. Então, durante a noite ia ser muito frio, porque não ia ter aquele calor retido durante o dia, tá? Então, essa é a atmosfera que a gente vai ver depois as partes delas. Depois, a gente tem a litosfera, aquela parte mais embaixo ali, que corresponde à parte sólida da Terra, tá? Que é o que a gente chama de crosta terrestre, tá? Ela é formada por continentes, ilhas e fundos oceânicos, tá? E apesar dela parecer fixa, ela é dividida, gente, por porções chamadas de placas tectônicas, tá? São essas placas tectônicas que vão se encaixar umas nas outras, tá? E vai formar um grande quebra-cabeça. Por isso que anos atrás a gente teve o tsunami, a gente tem terremotos, tá? Porque são quando essas placas tectônicas elas se movimentam e por algum motivo elas se chocam umas nas outras ou deslizam umas sobre as outras. Então a gente tem os terremotos e a gente tem também os tsunamis, tá? E por fim, a gente tem a nossa hidrosfera, que é toda a parte líquida do planeta, tá? Entretanto, além de estar presente oceano, mar, rio, lago, a água também ela é encontrada na forma de vapor ou gelo, tá?
como por exemplo as geleiras que a gente tem na Antártica, no Ártico, tá? Isso também faz parte da nossa hidrosfera, apesar de ser água em forma de vapor ou gelo, ela faz parte da hidrosfera, tá? Não é só a parte líquida, é a parte líquida e a parte congelada, digamos assim, e a parte de vapor do nosso planeta, tá? Então agora a gente vai ver a nossa atmosfera, tá? A atmosfera, ela tem aproximadamente 1.000 quilômetros de espessura, tá? E ela é constituída por uma mistura de gases, vapor de água e poeira. A quantidade desses componentes varia de acordo com a região que a gente vai estar. Em dias mais úmidos, por exemplo, a quantidade de vapor de água da atmosfera é relativamente mais alta do que em dias secos, tá? E a gente vai ver que a gente tem algumas camadas na atmosfera. A gente tem a exosfera, a termosfera, a mesosfera, a estratosfera e a troposfera. Então, vamos começar a ver uma de cada vez. A exosfera e a termosfera, elas são as camadas mais externas da atmosfera, tá? Elas vão se localizar a altitudes totalmente elevadas, onde o ar é bastante rarefeito e se apresenta temperaturas muito altas que podem chegar a mais de 1.000 graus, tá? É na exosfera e na termosfera que a gente vai encontrar os nossos satélites, que mais? Espaçonaves, tá? É isso que a gente vai encontrar na nossa exosfera e na nossa termosfera. Depois a gente tem a mesosfera, tá? Como o nome já diz, ela é a camada central, ela é a camada que está no meio da atmosfera. E nela a gente não tem gases ou nuvens, tá? Ela é totalmente fria, porque a gente não chega nem os raios solares ali e também não passa por ela. Depois, a gente vai ter a estratosfera, tá? Na estratosfera vai ter pouco gás oxigênio e vai ter bastante gás ozônio, tá? O que esse gás ozônio faz? Ele é muito importante para nós porque ele absorve parte dos raios solares, dos raios UV, e não deixa que chegue até a Terra, tá? A gente tem também o efeito estufa e o aquecimento global, que acontece na camada de ozônio. O aquecimento global, o que é, gente? Para quem não lembra, é quando a gente tem muitos gases poluentes, tá? Na nossa camada de ozônio e faz com que a Terra seja constantemente aquecida e a cada ano que passa ela vai aumentando um pouquinho essa temperatura, tá? É verdade, o aquecimento global ele acontece e ele é muito prejudicial. Como que a gente contribui, né, erroneamente para o aquecimento global? Quando a gente usa muito combustíveis fósseis, com a poluição, carro, tá? Ônibus, seria mais interessante a gente andar de bicicleta, fazer exercício físico, do que estar andando sempre de ônibus e carro. Porque a gente sabe que hoje a nossa vida é muito corrida e a gente não tem como fazer isso. Então a gente tem que tentar cuidar do nosso planeta de outras formas e sempre que possível ir a pé na padaria, se a padaria é perto, não tá indo de carro em pequenas distâncias, tá? E por fim, a gente tem a troposfera, que é a camada onde a gente se encontra, tá? Onde a gente encontra todos os seres vivos. Nela vai ocorrer todos os fenômenos climáticos, como a formação de nuvens, chuva, relâmpago, furacão, onde vai circular os aviões que vão comportar passageiros e cargas, tá? Então a gente viu aí as 5 camadas que tem a nossa atmosfera, tá? Para a gente entender um pouco. E agora a gente vai entrar no interior do nosso planeta, tá? Então, a Terra, como a gente viu no início do vídeo, ela se formou aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? A partir de uma nuvem de poeira e gás. Logo depois que a Terra se formou, as temperaturas eram extremamente altas, tá? Por isso, ele era composto, tá? Por isso, o nosso planeta ele era composto apenas de material líquido. Milhões de anos depois, tá? É que a superfície do planeta começou a esfriar. E aí, enquanto o núcleo, a região mais interna, ela permaneceu quente com temperatura de até 6.000 graus. Isso é muito quente, tá? Então, hoje está muito quente, da gente pensar 30 graus, a gente ficar parado no sol. Então, pensa 6.000 graus, tá? É muita coisa, muito quente mesmo, tá? Então, esse resfriamento desigual,
entre outros fatores que teve, ele resultou na formação das camadas que os cientistas classificam em crosta, manto e núcleo. Lembra que eu tinha pedido para vocês levarem um Kinder Ovo para aula ou um ovo cozido com casca. Por quê? Porque a gente ia fazer uma atividade mais lúdica para vocês gravarem as camadas da Terra. No caso do ovo cozido com casca, a crosta seria a casca do ovo, tá? O manto seria a clara e o núcleo seria a gema. Quem levasse o Kinder Ovo, a gente poderia dividir daí o núcleo em externo e interno. O embrulho ali, o papel do Kinder Ovo seria a crosta, o Kinder Ovo em si, o ovo de chocolate, seria o manto, o potinho de plástico que vem dentro do Kinder Ovo seria o núcleo externo e o brinquedo de vocês seria o núcleo interno, tá? Seria mais a título de vocês gravarem as camadas para não confundirem, o manto vem antes da crosta, o núcleo vem antes do manto. Seria para vocês gravarem as camadas, tá? Então agora vamos entrar nas camadas, uma a uma. A crosta, gente, é a superfície sólida da Terra, tá? Formada principalmente por rochas. É onde a gente vive, na crosta terrestre, tá? Essa crosta, ela é muito fina em relação às demais camadas, tá? Ela apresenta de 5 a 70 quilômetros de espessura. Isso é muito fino, perto, por exemplo, do manto, que tem 2.900 quilômetros de espessura. Na parte superior dessa camada, a gente tem o solo, tá? Que é onde a gente vive e todos os seres vivos. Abaixo do solo, a gente tem rochas e fragmentos de rochas, tá? E a maior parte da nossa superfície terrestre, como a gente já viu, ela é recoberta por água, tá? 3/4 da nossa superfície terrestre é água e 1/4 é rocha. Então, é muita água mesmo. Depois, a gente tem o manto. O manto, como eu falei, ele tem aproximadamente 2.900 quilômetros de espessura. E ele se localiza logo abaixo da crosta terrestre, tá? A sua temperatura, ela vai aumentar conforme a superfície, tá? Conforme a profundidade que tu vai estar dentro desse manto. O que explica por que a parte mais profunda do manto é líquida, tá? Formadas por rochas derretidas, que a gente chama de magma. Tá? Então, a gente vai ver que magma e lava não é a mesma coisa, tá? Então, o magma é a parte mais profunda e líquida, tá? Formada por rochas derretidas. Quando aí um vulcão, ele entra em erupção e solta aquele magma expelido, a gente chama ele de lava. Quando o magma, ele sai do manto da Terra e passa para a superfície terrestre, a gente chama ele de lava, tá? Então, o magma, ele tá lá na parte bem profunda, ele é rocha derretida e a gente chama ele de magma. Quando o magma, ele tá lá num vulcão e o vulcão, ele entra em erupção e esse magma, ele vai para a superfície terrestre, a gente passa a chamar ele de lava, que é o que a gente vê nos vulcões que, infelizmente, às vezes acabam destruindo várias cidades, como, por exemplo, lá em Pompeia, que tem até um filme que mostra quando aconteceu desse vulcão ele entrar em erupção, tá? Que tem várias pessoas petrificadas. Quem nunca olhou, dá uma olhada, é bem legal. A gente tem vários vulcões no nosso planeta, tá? A maioria não tá mais em atividade e, por incrível que pareça, os vulcões onde a gente tem mais concentração são os vulcões oceânicos, tá? Vulcões dentro do mar são os que mais têm atividade hoje. Por fim, a gente tem o núcleo, tá? O núcleo, gente, ele é a camada mais interna do nosso planeta Terra. Ele é composto de metais como o ferro e o níquel, tá? Ele apresenta também, ele é o mais espesso, cerca de 3.400 quilômetros de espessura. Então, por isso que a gente disse, a gente comparar, que a nossa crosta, ela é muito fina em relação às outras camadas da Terra. Porque, vê, a gente tem no máximo 70 quilômetros de espessura na crosta, enquanto lá no núcleo a gente tem 3.400 quilômetros de espessura, tá? Então, é bem mais espesso, bem mais largo. O núcleo, ele vai se dividir em núcleo externo, tá? Que é essa parte ali que vocês estão vendo. A gente tem a crosta, tem uma parte mais laranja, tem uma amarelinha e tem uma bolinha. Essa parte amarela antes da bolinha seria o núcleo externo, tá? Que ele vai ter materiais líquidos.
E o núcleo interno, seria aquela bolinha que seria, digamos, o brinquedo do Kinder Ovo de vocês, ele é a parte que é formada por material sólido, tá? Então, terminamos aqui o módulo 4. Eu espero que tenha sido bem produtivo para vocês. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Que vocês copiem no caderno de vocês essa tela que está aparecendo agora, que é a estrutura do planeta Terra, e que vocês façam os exercícios da página 490 e 491. Semana que vem, dia 2, a princípio, eu vou estar colocando para vocês o gabarito desse exercício, tá? Por que a princípio? Porque a gente ainda não sabe quando vai terminar essa quarentena. Mas dia 2 eu coloco para vocês esse gabarito desses exercícios. Semana que vem também eu vou estar fazendo uma aula online com vocês. Então, até domingo, agora, dia 29, eu vou colocar para vocês os horários que cada turma vai ter para fazer essa aula online, tá? Vai ser em torno de 1 hora com cada turma. E aí eu vou mandar para cada turma certinho o dia e a hora que eu vou estar ali esperando vocês. Então, deem uma lida no módulo 4, vejam se ficou alguma dúvida, anotem no caderno de vocês, para nesse dia a gente tirar essas dúvidas e também se ficou alguma dúvida dos módulos anteriores, vocês também anotem para a gente tirar nessa aula online. Quem não fez os exercícios do maestro também faz, tá? Por quê? Porque esses exercícios também servem como parâmetro para mim ver onde vocês estão se perdendo, onde eu preciso pontuar mais com vocês a matéria ou onde não precisa. Eu acho que é isso, fiquem com Deus, se cuidem, aproveitem esse tempo em família de vocês, curtam bastante. Domingo, então, deem uma olhada, até domingo de noite eu vou estar colocando para vocês as datas das videoaulas online. Não esqueçam de fazer os exercícios e se cuidem. Beijinhos, beijo.